Povo lindo e abençoado! Hoje nós estamos aqui mais uma vez, mais um capítulo do nosso podcast, né? Café com fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Hoje é um prazer imenso estar aqui com ela, né? A Loiana, conhecida como Loló, uma mulher de Deus. E hoje ela saiu de entrevistadora para ser entrevistada, né? Hoje ela trocou de lugar. E aí, minha amiga? Loló é uma bênção de Deus, uma mulher abençoada, minha amiga íntima. E eu quero hoje saber, Ló, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Olá, povo! Eu tô aqui do lado de cá hoje. Minha amiga, me conta, de onde que você é? Quem é a Loiana? Então, gente, a Loiana é uma mulher que desde cedo aprendeu a lutar as lutas, né? Eu sou de Betim, uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nasci e cresci lá, né? E aprendi muitas coisas. Minha primeira filha nasceu lá também. E depois viemos parar aqui do outro lado do oceano, né? E estamos aqui. Mas essa sou eu. Uma pessoa simples, que veio de um lugar simples, com uma família simples também. E que luta as lutas diárias para se manter de pé na presença do Senhor. Que bom, que bom. E aqui, minha amiga, deixa eu te falar. Hoje você tá com algo diferente, né? Você tá com um broche lindo, maravilhoso. Conta pra gente, por que desse broche hoje? Então, Juju, esse broche, esse símbolo, né? Como é muito conhecido, a gente sabe, eu sou mãe de um filho que se encontra nesse momento no espectro autismo, né? Uma bênção do Senhor, um presente de Deus, que o Senhor me presenteou, né? Que é o Samuel. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Eu sou mãe do Samuel e da Natiele. E o Sam veio com o que é a mais, um diferencial, né? Ele veio para fazer a diferença, não só na minha vida, eu creio, mas na vida de muitas pessoas ao nosso redor, né? Ele é uma bênção, um menino abençoado por Deus, um milagre do Senhor, que eu tive o prazer de ser presenteada como mãe dele. Que lindo ouvir. Você fala com amor, né? Dá pra sentir quando você fala do seu filho, né? Dos seus filhos, você tem 2. Mas é lindo ouvir quando você fala, seu olho brilha, né? Ló, fala pra gente da sua experiência de ter um filho autista, se foi fácil, se não foi, o que você passou, o que você viveu. Conta pra gente. Então, Juju, a experiência de ter um filho autista é um mix, vamos falar assim, né? É um desafio muito grande, né? Eu não tô aqui para romantizar o autismo em momento nenhum, né? As mães de filhos autistas sabem quantas lutas nós lutamos, quantas batalhas nós temos diariamente, né? Porque enquanto o seu filho está no espectro autista, eles têm muitas dificuldades. E comigo não foi diferente, né? Receber um diagnóstico de mãe atípica não é fácil, né? Nenhuma mãe, eu sempre falo isso, dorme e acorda falando: nossa, gostaria de ter um filho especial, um filho diferente, um filho autista. Isso não é um sonho das mães, né? É por isso que eu estou dizendo que eu não quero romantizar, porque o autismo ele não é um romance, né? Nós amamos os nossos filhos, nós lutamos por eles, mas quando os filhos nascem, a gente idealiza. Filho é idealizado, você idealiza quando ele vai crescer, o que ele vai ser, você sonha, né? Pro seu filho algo. E o sonho do autismo não é um sonho na nossa vida, mas eu fui presenteada com um filho que aos 3 anos recebeu o pré-diagnóstico de autismo, né? Através de um programa que tem aqui, né? Nos Estados Unidos, que eles vêm, fazem vários testes com a criança
dos 2 aos 3 anos, do 1 aos 3 anos, se eu não me engano, quando eles estão naquela fase de desenvolvimento, né, da fala e tal. E eu sempre percebi, toda mãe sabe quando seu filho é diferente, né, gente? A gente sabe. Então eu sempre percebi que o Sam era uma criança diferente, né? E ainda mais que eu já tinha uma outra filha que, na contramão do Samuel, ela falou muito cedo, né? Ela deu as primeiras palavrinhas, ela andou assim no tempo, assim, até rápido, né? No tempo certo, tal. E então assim, sempre tem aquela comparação, né? Ah, nossa, com a Nath foi assim, o Samuel tá demorando um pouquinho, né? Mas ok, dizem que menina é diferente de menino, ok. Fui levando, então eu levava na médica e ela sempre tem um formulário que a gente preenche, falando como está o desenvolvimento da criança, quantas palavras ela fala, quantas palavras supostamente ela deveria estar falando e tal. E o Samuel nunca se encaixava. Porém, eu estava num período meio que de negação, vamos dizer assim. Eu não sabia o que era, nunca tinha ido a fundo sobre autismo, nada disso. Mas eu sabia que o Samuel não estava se desenvolvendo da maneira a qual ele deveria se desenvolver. Entendeu? Então, assim, às vezes eu ocultava uma coisa, respondia uma coisinha aqui, outra ali, diferente, no formulário e tal. Mas aí, quando chegou nos 2 anos e 5 meses, se eu não me engano, do Sam, foi quando eu abri o jogo com a médica dele. E eu disse pra ela, não, ele realmente não fala, ele fala muito pouco, e é assim, é assada. E ela falou, não, ok, mãe. Então, ela não falou nada sobre diagnóstico, nada. O que ela me disse foi, vamos colocar ele num programa onde eles ajudam a criança a desenvolver a fala. Até então, ok, pra mim tudo bem, né? Não, ok, vai entrar num programinha, né? Beleza. E eu sempre ouvi dizer que os americanos, eles são muito exagerados, né? Nas coisas, assim, eles montam todo um sistema e tal, alarma todo mundo e papapá. E eu fiquei com isso na minha cabeça e aí eu falei, ok, deve ser uma coisa assim, né, que não vai ser muito séria. E beleza, eles vieram na minha casa, vinham toda semana, uma vez na semana, é como se fossem 2 terapeutas, né, vamos dizer assim. Elas faziam testes, mas era tudo muito no tempo do Samuel. Só que eu sempre percebi que o Sam brincava com os brinquedos de uma maneira meio que diferente das outras crianças. A mãe sabe, né? Como você falou, a mãe sente, né? Ele não brincava com carrinho igual os outros meninos brincam. Ele não conversava, mas ele cantava muito bem. Sabia todas as musiquinhas que passavam na televisão, tanto em inglês quanto em português. E ele gostava muito de alfabeto, das letras do alfabeto, das formas geométricas, dos números. Então ele se encantava por coisas que outras crianças nem davam ideia, né? Nem dão confiança nessa época. Mas assim foi. E aí elas vinham toda semana, passavam 1 hora aqui com ele, fazendo, anotando coisas e iam embora, não me falavam nada, só iam embora e tal. Ok. Isso passou o 2º mês, 3º mês, 4º mês, até ele, com 1 semana que faltava para ele inteirar 3 anos, foi a última visita. Elas já tinham me avisado, olha, na semana que vem a gente vai vir, será a nossa última visita e nós vamos conversar sobre tudo que nós vemos até agora a respeito do seu filho. Ok, não fiquei apreensiva, não fiquei nada, não entendia os testes, porque eram simplesmente brincadeiras, para mim não era nada demais. E ok, elas vieram, fizeram mais, trouxeram muitos papéis. E ao final de tudo veio uma moça e falou comigo, olha, mãe, a gente tem a gente gostaria de te deixar a parte de tudo que a gente fez até agora e te deixar saber que... Aí ela me explicou tudo, os testes e tal, e me deixou saber que o seu filho se encaixa num diagnóstico de pré-autismo. O seu filho, eu não posso falar com certeza, porque eu não sou eu que diagnostico, mas a gente vai recomendar você para algumas clínicas, para alguns lugares, para que ele seja diagnosticado por uma profissional da área. Mas, por todos os testes que nós fizemos durante esse tempo, ele se encaixa no espectro autismo. Ixi. E foi ali que começou todo o meu dilema, né? Naquele momento eu olhei... Qual é a sensação da notícia? Me explica, se você pode falar, qual é a sensação da notícia
de receber o diagnóstico? É importante falar sobre isso, porque a sensação que eu tive foi de acabei de perder meu filho. Sim, sabe por que dessa pergunta? Porque tem muitas mães que precisam tirar essa dúvida, que tem criança com autismo e ela passou pelo mesmo problema que o seu e tem dúvida e às vezes quer falar o que você está falando e não teve oportunidade de falar. Então fala pra gente como que foi, assim. Foi uma sensação de que todo filho que eu construí, de toda a história que eu desenhei, de todas as promessas que eu recebi do Senhor com o Samuel ainda no meu ventre, elas tinham acabado de morrer ali. E a minha reação naquele momento foi de... A lágrima desceu, né? Como tá querendo agora. Eu só chorei e olhei pra ela e disse, não, você deve estar errada. Meu filho não. Né? Eu neguei. Naquela hora, eu comecei a negar, né, que aquilo estava acontecendo comigo. E aí ela me disse, olhando nos meus olhos, eu entendo você, mãe, mas infelizmente ou felizmente, né, é essa notícia que eu tenho para te dar hoje. E nós vamos deixar toda a papelada aqui. E aí ela começou a preencher alguns papéis e eu não conseguia parar de chorar, porque foi um dia bem difícil, né? Como eu disse, nenhuma mãe dorme e acorda querendo que o filho seja autista. Eu vou bater nessa tecla porque toda a idealização de filho que eu tive, ela acabou naquele momento, tá? Foi como um tapa, né, na cara. E ali ela foi embora e aí eu fui pro joelho. Eu fui pro joelho, como toda mãe que ora com o filho, como toda mãe cristã que conhece a Jesus e que teve muitas experiências e tem ainda. Eu fui para aquele que poderia me consolar, que foi pro Senhor. Não, eu quero deixar claro que o meu choro não foi pelo meu filho, não foi por ele, foi pelo mundo. Isso que eu ia te perguntar. O medo, você chorou por causa do medo, do que estava por vir, não por você, Sim. mas por causa do teu filho? Sim, sim. Por conta do medo das pessoas ao redor. Porque quando eu recebi, eu já sabia que o Sema era um ser muito frágil. Além das outras crianças. Porque uma criança com 3 anos, ela já sabe se comunicar. E ao contrário do Sema, ele me pegava pela mão ou apontava o dedo que ele queria. E então, assim, eu sabia que naquela situação ali, como que seria a vida do meu filho? Como que seria no meio da sociedade? Como que seria? Veio muitas dúvidas na minha cabeça. Então eu fui orar. Naquele dia eu orei e eu falei com o Senhor. Eu lembro que foi a primeira vez que eu orei dessa forma. Eu falei, Deus, como assim? O filho que o Senhor me disse que vai ser profeta nas nações, que o mundo vai conhecer o Senhor através dele. Ele nem fala. Como que ele vai ser profeta nas nações? Mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, misericordioso, e que o Senhor liga célula com célula, neurônio com neurônio, e o Senhor pode sim reverter essa situação e fazer um milagre para que o meu filho possa sim cumprir o chamado que o Senhor tem para ele, o propósito ao qual ele veio para essa terra. E essa se tornou a minha oração durante muito tempo, né? Eu segui orando, buscando ao Senhor e pedindo a Ele. E eu orava e eu falava, Deus, o mundo é mau. Senhor, o mundo é perverso. Como que vai ser a vida do meu filho? Quando ele pisar por lá de fora, eu não vou poder estar em todos os lugares. Eu não vou poder acompanhar, defender ele. Eu vou lutar por ele, mas eu não vou poder ajudá-lo sempre. Como que vai ser? Essa é a sua preocupação, né? É porque você até hoje. Não vai estar em todos os lugares. E o medo de adoecer, né? De adoecer, de não poder estar em todo o tempo para defender ele. Sim, né? eu sempre falo que eu não posso ficar doente, eu não posso me dar ao luxo de ficar mal. Eu tenho que estar muito bem, né? Tenho cuidado, tenho tentado fazer o meu melhor, porque a gente envelhece. Autistas crescem também, eles não vão ser crianças, né? Assim, de corpo, né? Mas a mente a gente sabe, né? Que eles são bem inocentes, eles não têm maldade, meu filho não tem maldade nenhuma. Se for para atravessar a rua, ele atravessa, nem olha para o lado. Então, tipo assim, você vê que ele não entende o bem, ele não consegue distinguir o bem do mal, né? Não, aqui eu posso,
ali eu não posso. Algumas coisas ele já melhorou muito, né? Ele já desenvolveu demais. Mas certas coisas ele ainda não entende. Eu não posso ultrapassar esse limite, porque na cabeça dele ele não conhece a maldade. Sim. Né? Não é nem maldade, é tipo assim, ele não tem aquele discernimento de saber, não, eu não posso atravessar a rua sem que o carro sem que não tenha nenhum carro passando, né? Então, assim, ele não entende isso. Então, eu fiquei com esse dilema, né? E oração sempre me derramando no altar do Senhor, chorando mesmo e pedindo, Deus, me ajuda, como é que eu vou fazer? Eu não sou capaz, me capacita. Eu não sei nem para onde ir, nem como fazer, nem o que fazer. Como que vai ser? Ele vai entrar na escola, ele precisa, né, de estar no meio das pessoas e ele, né, não sabe nem se comportar no meio das pessoas, porque o Sam, ele tinha, até hoje às vezes ele faz ainda, né, subia em cima das coisas, né, já peguei ele em cima da geladeira, né, subindo em cima do armário e tudo mais, então assim, subindo no braço do sofá, na cabeça do sofá, quase que no teto. Então assim, pra mim era muito normal porque ele é meu filho, né? Sim. Mas eu sei que quando ele chegava nos lugares, na igreja, em ambientes públicos, ele queria repetir as mesmas ações que ele fazia aqui em casa. Por quê? Porque ele não entendia que lá ele estava no meio da sociedade, e aqui ele estava na casa dele, ele tem total liberdade, ele poderia fazer e não teria problema, né? Mas é um desafio muito grande, né? Ser mãe de autista é desafiador. Mas o interessante que você conta que o Samuel, ele é promessa, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, que ele é promessa, que é uma promessa que Deus te deu, né? Sim, sim. O Sam, eu tive uma perda em 2010, né? Eu engravidei, mas eu ainda não era cristã. Porque eu sou bebê na fé ainda, né? Completando 10 anos esse ano de conversão, de rendimento ao Senhor. Então, assim, eu ainda sou um bebê na fé, tô caminhando. E em 2010 eu não conhecia esse Jesus. Então, eu creio que não era o tempo ainda de vir um Samuel na minha vida, né? Eu sei que não era o Samuel, lógico, né? Porque cada filho que o Senhor nos dá é individual, né? E esse tá morando com o Senhor, porque eu acho que com 13 semanas eu tive um aborto espontâneo, né? Uhum. E tal. Mas aí passaram-se mais 6 anos, né? Eu engravidei de novo, que agora veio o Sam, em 2016 eu engravidei, em 2017, em janeiro, ele nasceu. E quando eu fiquei grávida, eu tinha muito medo de perder esse bebê. Então, logo quando eu fiquei grávida, eu comecei a sentir muitas dores numa madrugada e eu tinha muito medo daquele bebê, de eu perder aquele bebê. E não aconteceu, graças a Deus, né? Eu tava de pouquinho mesmo, eu nem sabia o que era, se era menino ou menina. E aí eu fui na casa da minha mãe, chegando lá, Deus usou uma profeta do Senhor. Ela veio orar comigo e eu me lembro que poucos minutos antes dela chegar, eu estava no banheiro ainda com dores e eu falava com Deus assim, Deus, não deixa eu perder esse bebê, não. Não deixa eu perder mais um bebê, não. Eu não quero perder esse bebê. E logo quando eu saí, ela me entregou uma profecia, ela veio orar por mim, eu pedi a ela que orasse por mim, e ela veio orar e ela repetiu a mesma palavra que eu falei dentro do banheiro. Ela me disse, não vai acontecer nada. Deus me disse que não vai acontecer nada, que você pode ficar tranquila que não vai acontecer nada. Que lindo. E ela falou assim, essa é uma promessa do Senhor. Cuida bem dessa promessa. É um menino e o nome dele é Samuel e ele será profeta nas nações. E aí eu recebi, porque eu tinha acabado de converter, eu tava assim, né, aquele primeiro amor. Então, tudo que as pessoas me falavam sobre Jesus, eu sempre creio muito nos profetas, eu creio que Deus usa pessoas, creio muito, e como creio. E aí, aquilo foi um consolo pra mim, né, e aí guardei aquilo no meu coração, não tinha feito ainda ultrassom pra saber o sexo, ainda tava bem de pouquinho. E logo no primeiro ultrassom pra saber o sexo, viu-se que o Samuel era o Samuel, então ali já tava definido, realmente é Samuel. O nome dele é Samuel. Que lindo. E é assim. Que lindo.
Que lindo. Deus, eu sempre falo, né? Deus não deixa a gente nem confundido, nem enganado. Deus, ele nos mostra, quando nós somos fiéis a ele nos mostra lá na frente o que ele vai fazer na nossa vida. E com você não foi diferente. Nova convertida, se você não falasse, a gente não acredita. Parece que você tem mais com fogo, com a experiência que você tem com Deus e com a presença de Deus, sapatinho de fogo, a gente parece que você já nasceu no berço evangélico, né? Mas sabe o que me admira muito em você? Ló, vou te chamar de Ló, que é mais fácil e a gente já tem intimidade para isso. O que eu acho mais tremendo na sua vida, Ló, é a determinação que você tem, né? A fé, porque passando por tudo que você passou em relação ao diagnóstico do seu filho, o medo, né? Você nunca perdeu a fé. E isso me admira muito, né? A sua perseverança. E conta pra gente aí o que você sempre fala que o Samuel vai ser. Então, eu quero primeiro enfatizar acerca de como eu cheguei, porque o Senhor precisou me curar. Né? O Senhor precisou me curar. Porque eu tinha muito medo das pessoas fazerem algo com meu filho. Então, todos os dias eu orava e falava com o Senhor. Então, eu persistia na oração. E a minha oração sempre era aquela. E uma certa noite, eu fui dormir. E o Senhor me deu um sonho. Eu falo que foi o Senhor, porque a partir dali, vocês vão entender. Eu deitei para dormir e eu sonhei que eu estava em um lugar. O Samuel tinha por base de uns 4 anos no máximo. E eu dormi e no meio do sonho o Samuel estava comigo em um lugar e ele foi em direção a uma pessoa cujo eu não vi o rosto. Ele estava virado de costas para mim. Era uma mulher grande, né, e tal, bem alta. E ele chegou nessa mulher e ela fez alguma coisa com ele, eu não sei o que. E ele voltou chorando muito, muito, muito. Ela machucou ele, era como se ela tivesse ferido ele. E aí quando ele chegou perto de mim, eu não me lembro muito bem hoje, na época eu só lembrava muito. Afinal de contas, hoje você deve ter 8 anos, né? São 4 anos atrás aí. Eu não me lembro se ele me pegou pela mão, como habitualmente ele fazia, porque ele ainda não falava, né? Ou se ele só apontou para ela. Mas eu me lembro de ter ido em direção para essa pessoa no sonho. E quando eu cheguei perto dela, ela se virou para mim. Eu me lembro muito bem do rosto dela, como se fosse hoje. Então, quando ela se virou para mim, eu fui para brigar mesmo. Porque eu sou assim, meio, né? Jesus me segura. E aí, eu sou muito intensa. Então, eu fui para guerrear pelo meu filho. Eu fui para defendê-lo. Porque eu sabia que ela tinha machucado. Então, quando eu cheguei perto dela, que ela se virou pro meu lado, eu apontei o dedo e falei: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Meu Deus, que forte. E nisso eu me lembro que ali eu acordei. Quando eu acordei, logo eu falei: Deus, o que foi isso? E então o Espírito Santo ministrou em mim e me disse: o socorro do Samuel vem de mim, porque eu criei ele e criei todas as coisas. Então não se preocupe, você não estará em todos os lugares, mas eu estou. Meu Deus, que forte. E aquilo foi como se Deus tivesse soprado um novo vento na minha vida, uma nova fase. Uma fase de confiar que ele cuida do meu filho, independente de quem estiver ao redor dele, independente de onde ele estiver. Porque o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. E ele se faz presente onde você clama. E eu clamo para que Deus esteja presente na vida não só do meu Samuel, mas na vida da minha filha mais velha também, aonde eles pisarem. Que o Senhor esteja ali com eles, guardando, cuidando, porque o cuidado do Senhor é melhor do que o meu. E ali eu entendi, a partir daquele dia, todos os medos. De vez em quando, o medo ainda quer me pegar em algumas situações. Em algum novo, né? Que a gente passa por muitos novos na vida, né? Então, quando vem situações novas, que ele tem que ir para um lugar diferente, que ele tem que entrar numa escola nova, conhecer pessoas diferentes, eu já fico meio assim, mas eu me lembro perfeitamente desse salmo. Salmo 121, se tornou meu salmo, né? O Salmo 121, versículo 2, né?
que quando o Senhor fala, profere essas palavras, né? Que o nosso socorro não vem de nós mesmos. Nós somos falhos demais para nos socorrer. Ele sim é o nosso socorro. Ele estará em todos os lugares. Onde a gente clamar por ele, ele está. E aí aumentou mais ainda a minha confiança no Senhor. Mais ainda eu creio e sei que Deus é Deus. Que Deus não erra. Deus não errou em criar o meu filho, em fazê-lo. Ele fez ele perfeito. Inclusive, eu tenho uma experiência com o Senhor de várias vezes. Não só uma, muitas. Estar aqui em casa, cuidando do Samuel. Ele não fala nada. Ele ainda não falava igual ele fala hoje, se comunica. E abaixar, olhar nos olhos dele e ver Deus lá dentro. Coisa Literalmente linda. ele ministrar, porque Coisa linda. certo dia o Senhor, o Espírito Santo, quando eu olhei dentro dos olhos do Sam, naquela inocência toda que ele tem, que os olhos não mudam. A feição muda, mas o olhar é o mesmo. Então, quando eu olhei dentro dos olhos dele, o Senhor falou comigo, eu criei você para ser assim. Ai, que coisa linda. Eu criei o ser humano para ser assim, com essa inocência, sem malícia, sem maldade. Mas o pecado entrou. Coisa E linda. foi quando vocês se tornaram maus. Coisa linda. Yeah. A presença de Deus está aqui, irmãos. A gente pode sentir. Yeah. Coisa linda. Coisa linda. E aí, qual foi a pergunta? Que eu falei e não falei, eu respondi essa pergunta. Qual foi mesmo, Juju? A pergunta foi que você teve muitas experiências, né, com Samuel. E você é uma mulher de fé. E você sabe que Deus, ele sempre esteve do seu lado e do lado de Samuel. Sim. E sempre você falou que o Samuel é diferente. Sim. E que você ora pela vida do Samuel, você profetiza na vida dele. E eu gostaria que você falasse pra gente o que você faz na vida do seu filho. Sim, então, a partir desse momento de chave virada, né, de oração mudada, né, foi como se o Senhor tivesse falado, agora você vai orar de outro jeito, de outra forma. Não vai mais orar pra como que vai ser, como será, onde, né, como que as pessoas vão reagir, tal. Agora a minha oração pro Samuel hoje é assim, Senhor, que o Samuel tenha uma esposa virtuosa, que ele me dê muitos netos, que eu tenha o prazer de segurar os meus netos no meu colo. E pelos olhos da fé, eu creio. E pela fé, o Senhor já ministrou no meu coração que eu ainda vou ter 2 netos vindos da mão do Senhor. Que coisa linda. E eu profetizo. Eu coloco a mão na cabeça. O Samuel vive um milagre por dia. Todos os dias. Tudo que ele aprendeu. Tem a ajuda do homem, tem as pessoas capacitadas, eu não duvido em nenhum momento, eles precisam de suporte, os nossos filhos precisam de terapia, eles precisam de acompanhamento, eles precisam ser cuidados, né? Um cuidado diferente das outras crianças. Porém, eu creio num Deus que todos os dias faz algo novo na vida do meu filho. Coisa linda. Porque eu posso ver. Eu posso ver. Hoje ele não só fala o que ele sente, fala sobre o dia que ele teve, conta o que ele está sentindo, como ele entende o que ele está falando. Porque houve uma época que ele era como... Ele só repetia. Se eu falasse, ele repetia. Mas hoje não. Hoje eu pergunto e ele me responde. Coisa linda. Então hoje eu vejo o quão Deus é bom. Eu sempre vi isso, mas hoje eu consigo enxergar um milagre por dia. Um milagre por dia. Um milagre por dia. Então, tudo que eu presencio na vida do Samuel, eu festejo. Tudo é festa. Calçou um chinelo, pra mim, é festa. Vestiu uma roupa, é festa. Tirou também. Vai no banheiro sozinho, outra festa. Então, tudo eu comemoro. Não só eu, como quem tá ao redor. E conheceu o Samuel de 3 anos atrás e conhece o Samuel hoje. A evolução de 3 anos pra cá foi um salto. Foi maravilhoso. É maravilhoso o que Deus tem feito. Eu sei que Deus fará ainda muito, muito, muito mais. Mas até agora eu tenho me deliciado com tudo que o Senhor tem feito. Deixa eu dar uma respirada, porque esse testemunho é muito forte, né? Não é só uma história, né, de uma mãe
com um filho autista, mas é uma mãe de fé com um filho, com um diagnóstico de um filho autista, né? A fé, a determinação de você, minha amiga, deixa a gente até emocionada, né? Eu creio que pessoas que estão ouvindo, da onde você estiver, do Brasil, daqui dos Estados Unidos ou de outro país, você vai emocionar com essa história, porque é uma mãe de fé. Uma mãe de fé, ela move situações aonde o homem olha, né, vê que não tem solução. Uma mãe, com a fé que ela tem, ela faz o cenário mudar, né? Eu vejo assim, que uma mãe que ora pelo filho, que uma mãe que tem um Deus como alicerce, ela não cria filhos covardes. Ela cria filhos vitoriosos. Nossos filhos foram feitos para vencer o mal, porque o mal tá aí. Ele nunca vai deixar de existir. Mas também existe um Deus que está acima de todos os outros deuses, que é o Deus dos deuses, e que é aquele que era, é e advia. A palavra dele não muda, ele continua o mesmo, hoje e eternamente. E os olhos dele são como chama de fogo ardente, que percorre a terra com um segundo. Eita Deus! Meu Deus! Esse Deus, ele é maravilhoso, poderoso. Existe poder na oração, e eu creio nesse poder. Que bênção! Eu creio. Que bênção, que forte, né? Minha amiga, eu quero te falar que eu te admiro, né, pela sua fé, pela sua determinação. Não é porque eu conheço e convivo, mas eu sei quem você é, né? Uma mulher de fé, uma mulher determinada, que não abaixa a qualquer luta. Mas fala pra gente, o que te colocou, o que te deu força nessa caminhada, o que te impulsionou e que te sustenta todos os dias para você ter essa palavra de conforto, igual você está dando para muitas mães que vão ouvir esse testemunho e vão se identificar. O que te deu força para você viver isso tudo? O que me deu força foi conhecer um Deus de verdade. Porque eu acredito que lutar sozinha ninguém vence. A gente de verdade precisa de Deus. Uma mãe de filho atípico, né? Que está em processo de evolução um pouco mais lenta do que as outras crianças, ela precisa se agarrar na fé. Porque a fé, ela te leva a imaginar e a sonhar o futuro do seu filho. Porque o mundo, ele tenta te dizer, o seu filho vai ser isso aí. Ele vai ficar parado, ele vai estacionar e vai ficar aí. Seu filho sempre vai precisar de uma bengala, ele vai sempre precisar de alguém para dar suporte para ele. Mas eu creio, com os olhos da fé, que os nossos filhos, eles podem ir além. Além, porque Deus é um Deus que leva as pessoas além. Mas para isso nós precisamos nos agarrar nele, nos apegar nele. O lugar mais alto que uma mãe precisa estar é aos pés do Senhor. Meu Deus, muito forte. Sem Deus não dá para vencer, né? Não. Sozinha com a força do braço, não. Porque é igual eu falo, não é fácil. É um desafio diário. São crises que vêm, né? São situações que vão acontecer. São olhares que vão surgir. Você vai estar em situações ao qual você não vai saber para onde ir, o que fazer. Mas se você estiver firmada na rocha, ai mulher, você vence qualquer gigante que vier na sua frente. Porque uma coisa que Deus dá para as mães é o dom de ser guerreira, de ser batalhadora, de lutar até o fim pelo bem-estar dos seus filhos. Eu creio nesse Deus. Amiga, uma coisa que eu quero te perguntar também, e que eu creio que vai ser muito importante as pessoas saberem, você já teve algum preconceito, já sentiu preconceito de pessoas ao seu redor, ao seu convívio, sobre a vida do Samuel? Muito, muito mesmo. Principalmente nas pessoas que não te conhecem, quando você chega em lugares diferentes. Porque quando você está em lugares que você se sente confortável, que todo mundo já sabe, ok, as pessoas vão entender. Agora, quando você chega em certos locais, onde os olhares todos se voltam para você por conta de alguma atitude do seu filho, né? Que eles têm muita dificuldade de socialização, né? Por vezes eu cheguei em lugares ao qual o barulho estava muito intenso e o Celo soltar um grito e tapar o ouvido.
e todo mundo parar e olhar pra ele. Então, assim, são situações que às vezes deixam a gente meio que embaraçada, né? Eu acho que tem que ter empatia nessas crianças, né? Sim, Sobre a vida deles. sim. Tem que ter empatia, principalmente pelos pais, né? Porque pra criança, nossos filhos não estão nem aí. Pro Sam sempre se saboreia quando ele vai brincar e ele brinca sozinho. Ele não tá nem aí pras pessoas. Mas eu já sinto, né? Não, meu filho precisa ter um amiguinho e tal. E aí você fica lutando para seu filho socializar, porque, né, precisa e tal, porque ninguém vive só. Mas, tipo assim, as pessoas não têm empatia pelos pais, sabe? Às vezes você chega em ambientes, as pessoas já começam a te olhar. Nossa, esse menino com esse fone desse tamanho no ouvido. E você vê que elas olham parecendo que ele é um astronauta, que ele é uma pessoa do outro mundo. E não começam a assimilar as coisas. Não, será por que ele tá com aquilo ali, né? Vamos conversar com a mãe? Vamos, né? Eu acho que os pais precisam mais de suporte do que os filhos. Porque muitas vezes a gente olha e vê situações e você fica indignado. Você fica meio que revoltado com aquilo. Você, Sabe o que eu penso também, né? às vezes, que é uma opinião que eu vou falar, que às vezes as pessoas estão preocupadas com a sua vida, que ela não quer nem saber o que o outro está passando. Sim. Então, Cada um preocupado consigo próprio, né? Sim, É e com aí seu ela eu. não entende, às vezes, o que a criança Sim. tem. Ou então não faz nem questão. Não faz nem questão. É o que eu falo. Se amo o meu filho, tem o meu coração. Porque amar uma criança que se comporta como as outras, que é engraçadinha, que faz brincadeira, que senta no colo, que responde pergunta, lindo, maravilhoso. Agora, amar uma criança que é diferente, isso é para pouquíssimos. São pouquíssimas pessoas. Eu tenho pessoas que amam o meu filho e que quando eu bato o olho eu falo, já tem meu coração. Já tem meu coração, já me ganhou. Por quê? Porque é sobre isso. Né? Eles só precisam de amor E carinho. O restante, Deus faz. Porque você... São as pessoas puras, né? Tem pessoa que enxerga além. Pessoas que conseguem amar o diferente, essas pessoas, pra mim, elas têm um olho clínico, sabe? Um olhar mais clínico, diferente das outras pessoas, né? Porque é bem assim que acontece. No dia a dia, a gente sabe que é bem assim. Né? As pessoas não têm muita paciência, elas não conseguem ficar muito tempo no mesmo ambiente que os nossos filhos. Então, assim, você vê, né, no dia a dia você vê o pré-conceito, né, a chamada pré-conceito, né, pessoas nem conhecem e já estão criando uma forma de pensar dentro da cabeça delas e é aquilo e pronto, acabou. Nem tem interesse em conhecer, porque hoje em dia o diagnóstico, ele tá aí para isso, para ajudar as pessoas. Não que hoje tenham mais autistas, sempre existiram, mas antigamente não tinham as pessoas especializadas e que eram capacitadas a diagnosticar. E hoje sim, temos essas pessoas que estudam para isso, para dar esse diagnóstico. Sim, eu creio que você falou tudo, né? Que sempre existiram, mas o povo tratava, principalmente em cidade pequena, o povo trata como se fosse uma doença mental. Mas o autista, ele é tratado diferente, né? Sim. E aqui, uma pergunta, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta forte, e que eu creio que muita gente também vai ser importante para muita gente que está nos ouvindo, sobre a mãe autista. Ela precisa também de um acompanhamento psicológico, uma terapia. Uma mãe autista, ela é uma mãe cansada, sobrecarregada, porque o cuidado é muito... Fala sobre isso. Sim, eu acredito que sim, né? Eu, por enquanto, eu tô investindo no terapeuta Jesus. Eu tô nesse ângulo aí, tá sendo bom. Seu caminho é diferente. Né? Eu tô indo nesse caminho, mas com certeza nós precisamos de alguém que vai nos ouvir e sem nos criticar, né? Até porque os profissionais estão aí para isso. Que a gente vai poder desabafar, que a gente vai poder encontrar um caminho, que a gente vai ter um suporte
e tal, com certeza. Eu acho que nós precisamos até mais do que os próprios filhos nossos, né? Porque é um desafio, a gente tem que estar forte o tempo todo, não pode... A gente sente dentro de nós aquela carga, né? Aquele cargo, né? Não, agora eu preciso ser sempre assim, eu tenho... Tanto que eu mudei muita coisa, demais. Eu pus na minha cabeça de 1 ano pra cá que eu preciso viver muito, porque eu quero ver esses meus netos, né? Com certeza. Então, pra isso, eu preciso melhorar minha alimentação. Eu entrei na academia, coisa que eu sempre falei, não faço academia. Eu malho em casa, mas eu não faço. Então, assim, tô mudando, caminhando, andando pequenos passos, né? É pouco ainda. Tentando me cuidar, preciso fazer mais, com certeza, dormir melhor, né? Sair para lugares diferentes, porque a gente se limita até a isso, a gente não vai em qualquer lugar. Eu não vou em qualquer lugar. Sim. Eu escolho aonde eu vou, porque eu já fico imaginando, será que vai ser? Como que vai ser? Aonde que vai ser? Vai ser bom pro céu? Então, assim, a gente trabalha muito mais a nossa mente. A nossa mente, ela fica o tempo todo trabalhando e lutando. E olha que o Seba é muito bom, né? E olha que o meu Seba é uma bênção. Ele é um acompanha a gente. Gente, o Seba acompanha a gente pra vigília. Pra vigília, ele vai, eu carrego ele, põe o fone no ouvido. Tem lugar que ele já chega tapando o ouvido porque o som tá muito alto, ó, a bateria tá tocando lá e ele, ó, tapa o ouvido, eu ponho o fone no ouvido dele. Mas tá tudo bem. Ele é um guerreiro, né? Ele é um guerreiro, companheiro, ele fica perguntando, mamãe, igreja da Ju. Igreja da Ju. Igreja com a Ju. Igreja com a Juju. E ele vai mesmo, mas assim, quando eu não posso levar, né, graças a Deus eu tenho, não são todos os pais que têm, mas eu tenho um suporte muito grande da minha filha mais velha, né, graças a Deus a Natiele é um anjo da minha vida, Deus me deu ela de presente, eu fui muito abençoada por Deus, porque Deus me deu 2 filhos maravilhosos, graças que são uma bênção na minha vida, não levo nada pro lado ruim, de maneira nenhuma, nós não devemos nunca fazer isso, nossos filhos são bênção, herança do Senhor, agradeço a Deus pela vida deles, e vou lutar por eles. De apoio muito bom, né? Tenho, nossa, eu não tenho o que falar, Deus me abençoou assim, tremendamente, eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Glória a Deus. Amiga, para terminar, deixa uma palavra aí abençoada, não queria terminar essa entrevista está muito boa, mas deixa aí uma palavra para alguma mãe que está ouvindo, para alguma pessoa que está ouvindo esse testemunho que eu creio que vai tocar em corações e em vidas. Deixa uma palavra forte aí. Então, o que eu quero dizer para vocês, mamães e papais, que eu sei também que tem muitos pais que lutam pelos seus filhos, né? Que não desistam não, se apeguem primeiramente a Deus, né? Busquem o melhor para os seus filhos e para vocês também. O meu conselho é que Deus é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Não lutem contra, né, aquilo que Deus colocou na sua mão. Cuidem do tesouro que Deus te deu, porque essas crianças são tesouros, né? Então, meu conselho é: prossigam, sejam fortes, corajosas, lutem pelos direitos dos seus filhos, porque eles têm direitos sim. Procurem saber quais são as leis, aonde eles se encaixam, o que vai ser melhor para eles. E vamos à luta, não vamos desistir, porque os nossos filhos, eles sim fazem parte da sociedade. Eles não têm que viver trancados dentro de casa, não. Tem que sair, brincar, ser incluído em tudo que for feito na sociedade, sim. Que bom, que bom. Queridos, esse é mais um capítulo, né, do nosso podcast. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, minha amiga. Obrigado, eu.